O nosso pecado não é mais poderoso que Jesus. Uau! Meus amigos, hoje eu quero compartilhar uma mensagem que muito me edificou. Mas antes de falar sobre essa mensagem, eu peço para que você compartilhe com seus amigos, aqueles que você acredita que pode ser edificado. Em Gênesis, a partir do capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: os olhos dos dois se abriram. De quem? De Adão e Eva. Adão e Eva acabaram de pecar contra o Senhor, desobedeceram a Deus. E olha o que aconteceu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Versículo 11. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Então nós podemos ver que o homem, primeiro, ele andava nu e não se envergonhava. A nudez representa a nossa intimidade, né? E quando o homem não tinha pecado, ele não se envergonhava da sua intimidade. Mas quando ele pecou, a primeira coisa que ele quis fazer foi tentar sozinho resolver o problema do seu pecado, escondendo aquilo que passou a ser vergonha para ele. A sua intimidade trazia vergonha para ele. Então ele pegou algumas folhas de figueira e tentou solucionar esse problema. Meus irmãos, antes de mais nada, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que mesmo depois do homem ter pecado, Deus foi ao encontro do homem. O pecado não nos impede de sermos procurados pelo Senhor. Outra coisa que precisamos entender é que a gente não é capaz de solucionar o problema do pecado. Mas o único que pode trazer solução, o único que pode mudar a nossa história, resolver o nosso problema, resolver essa situação é o próprio Deus. Quando você peca, você não deve se esconder do Senhor. Quando você peca, você não deve tentar resolver sozinho o seu pecado. Quando você pecar, faça diferente de Adão. Vá em direção ao Senhor, mesmo que a sua intimidade seja exposta, Ele é o único capaz de solucionar esse problema. Será que o pecado pode ser mais poderoso que Jesus? Será que o seu pecado, por mais grave que seja, pode ser maior do que o poder de Jesus na cruz? É claro que não. Nós podemos ver isso em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 43. Lucas 23, 43. Antes de mais nada, será que Deus é capaz de salvar o ladrão? Lucas está falando ali sobre o ladrão da cruz. Meus irmãos, pare e pensa. Quando um ladrão morre na cruz, essa condenação denuncia o quão corrupto, miserável, o quão cruel, meu Deus, está travando a minha língua, o quão cruel aquele homem era. A consequência do seu pecado denuncia o quão miserável era aquele homem. E Jesus, mesmo assim, foi capaz de trazer salvação. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então o pecado que ele cometeu não foi capaz de tirar dele a salvação, porque Jesus resolveu o problema. Então o nosso problema maior não é o pecado. Existe outra coisa maior que nos atrapalha de ter um relacionamento com Jesus, porque Jesus sabe como resolver o problema do pecado. Sabe, uma outra passagem que a gente pode ver é em João 8, a partir do versículo 3. A mulher que cometeu adultério, era tão vergonhoso o pecado dela que os homens queriam apedrejar essa mulher. Será que Jesus não perdoou o pecado dessa mulher? Nós podemos ver que sim, ela foi perdoada. Mas o adultério é algo tão grave. Como que ela vai ter coragem de expor
a sua intimidade a Deus e falar, Senhor, fiz isso. Cara, Deus não vai perdoar ela. Deus perdoou. Jesus perdoou, trouxe perdão para a vida dela. Porque o pecado não é mais poderoso que Jesus. A gente pode lembrar também, em Lucas 19, a partir do versículo 9, um homem corrupto. E que homem corrupto era esse? Zaqueu, um homem que roubava as pessoas, um homem que enganava, um homem que não tinha credibilidade na vizinhança, um ladrão. Mas Jesus diz para ele, hoje a salvação entrou na sua casa. Então, a gente pode observar que a melhor coisa a fazer é ir até Jesus. Mesmo que a gente sinta vergonha do nosso pecado, exponha a sua intimidade a Jesus. Não tente resolver o problema sozinho, porque só Jesus pode solucionar o seu problema. Só Jesus pode te livrar e te curar do pecado, de uma vida de iniquidade. Agora, há pessoas que não receberam o perdão de Jesus. Há pessoas que foram condenadas por Jesus. Não são todos, irmãos, que serão salvos. E que tipo de pessoa eu estou falando? Em Lucas, capítulo 20, a partir do versículo 45, nós vemos os fariseus. Os fariseus eram pessoas reprovadas por Jesus. E o mesmo espírito que nós encontramos nos fariseus, irmãos, nós vemos no jovem rico. Então, o jovem rico, ele chega até Jesus, Senhor, eu cumpro toda a lei, eu faço tudo. O que me impede, Senhor, de ser salvo, né? Porque eu sou bom, Senhor, porque eu ajudo o pobre, eu faço e aconteço. Olha que espírito. Olha que triste. Então, Jesus fala para esse jovem rico, olha, vá à venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Só que aí o jovem rico viu que tinha muita riqueza, que tinha uma vida farta e se entristeceu e abandonou a Jesus. Os fariseus, meus irmãos, assim como o jovem rico, eles tentam resolver o problema deles, ao invés de se submeter a Jesus, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer para alcançar o perdão do Senhor é reconhecer o quão miserável nós somos. Se você não souber o quão miserável você é, o quão pecador você é, o quão falho você é, você nunca entenderá o Evangelho. Se você não reconhecer que, assim como a mulher adúltera, ou o ladrão da cruz, ou o corrupto, você também é miserável. Eu também sou falho e careço do perdão de Jesus. Eu nunca vou entender o Evangelho, nós nunca iremos entender. E o jovem rico, ele achava que era bom, mas na verdade ele tentava resolver o seu problema do pecado, porque ele pegava a lei e tentava cobrir a sua intimidade. Então, aparentemente, ele parecia ser alguém, opa, lindo, incrível, mas na verdade ele era miserável, porque por dentro só tinha podridão. Os fariseus, eles tinham uma aparência linda, eles participavam das melhores festas, estavam nos lugares mais importantes e pegavam a lei de Deus e ao invés de colocar dentro do seu coração, como Davi fez, eles colocavam fora como uma aparência para mostrar o quão puro e santo eles eram. Eles pegavam as folhas da figueira, como Adão fez, e tentavam cobrir a sua intimidade. Não cubra o seu pecado, exponha a Jesus, porque independente do que você fez, Jesus é maior. E se você tiver um coração arrependido, Ele vai te perdoar e resolver o seu problema. Se aproxime de Deus, porque Ele busca o homem. Tamo junto. Compartilha.